Chega mais perto, garoto. Isso, senta aí e escuta direito. Porque o que vou te contar agora não é sobre força, nem sobre coragem. É sobre algo muito mais perigoso nesse mundo. Contatos. Relações. Quem você conhece pode te salvar ou te enterrar. E naquele tempo, quando tudo ainda estava se reorganizando depois do fim, havia um homem que entendeu isso cedo demais. O nome dele era Kenji. Diferente de muitos, ele não era o mais forte nem o mais temido, mas era esperto, observador, sabia ouvir mais do que falar. E isso, nesse mundo, vale mais do que qualquer arma. Enquanto outros brigavam por migalhas, ele construía pontes, fazia favores, entregava recados, levava encomendas que ninguém perguntava de onde vinham nem para onde iam. E isso chamou atenção, do tipo de gente que você não quer chamar atenção. Prefeitos, chefes, gente que manda. E foi assim, devagar, sem alarde, que Kenji começou a subir, um passo de cada vez, até alcançar algo que poucos conseguem, entrar para uma guilda. Agora, uma guilda não é só um grupo, é poder, é acesso, é status, é sobrevivência. E lá dentro, Kenji fez o que sabia fazer de melhor. Entregou resultados, missão após missão, sem falhar, sem questionar, sempre no limite, sempre voltando. E isso chamou a atenção do sindicato. E então veio a recompensa, um artefato, não qualquer artefato, algo raro, algo que muda o jogo. Ele ganhou um tipo de visão, um sentido além, como se pudesse encontrar qualquer coisa, desde que soubesse o que estava procurando. Imagine isso, garoto. Num mundo onde tudo está perdido, você ser aquele que encontra. Isso fez dele indispensável. Mas sabe como é? Quando você começa a subir demais, sempre aparece alguém para testar você. E foi assim que Felipe entrou na história. Antes mesmo de chegar, o nome dele já corria pelos distritos. O homem que matou a própria equipe, sozinho. Ninguém sabia exatamente como, mas sabiam que era perigoso. Muito perigoso. E adivinha quem teve que lidar com isso? Kenji. Ele recebeu ordens claras: observar, monitorar, relatar. Se Felipe saísse da linha, ele seria eliminado. Simples assim. E por muito tempo foi assim. Tensão, silêncio, desconfiança. Dois homens caminhando juntos, mas prontos para matar um ao outro se fosse preciso. Só que o abismo, garoto, o abismo tem um jeito curioso de unir pessoas, ou destruir de vez. Missão após missão, perigo após perigo, eles começaram a entender um ao outro, sem palavras, sem amizade, mas com respeito. Aquele tipo de respeito que nasce quando você sabe que o outro pode te salvar ou te matar. E juntos começaram a se tornar algo maior, duas peças que se encaixavam perfeitamente. Um encontrava, o outro destruía. Um pensava, o outro reagia. E assim começaram a crescer. Fama, reconhecimento, confiança do sindicato. Mas lembra do que eu te falei? Esse mundo cobra tudo. E o preço veio, numa missão, uma relíquia chamada Luz Caldeia, algo que iluminava qualquer lugar, como se afastasse a própria escuridão. Valiosa, rara, perigosa. E quando estavam voltando, aconteceu. Emboscada. Curva de estrada, tiros vindo de todos os lados, salteadores, desesperados ou pagos, nunca dá para saber. E ali começou o inferno. Tiros, gritos, sangue, cada lado lutando como podia, sem recuar, sem piedade. A guilda começou a cair, um por um, e Felipe fazia o impossível, segurando a linha, usando seu poder, ferro líquido cortando o ar, destruindo inimigos, enquanto Kenji tentava achar uma saída, um caminho, qualquer chance de sobrevivência. Mas o custo? Ah, garoto, sempre tem custo. Cada uso daquele poder drenava ele, não só energia, sangue, vida. Ele estava se consumindo para manter os dois vivos. E no final só restaram eles, Kenji e Felipe, em pé, rodeados de mortos. E mesmo assim, eles não fugiram. Terminaram a missão, entregaram a relíquia, como se aquilo fosse só mais um dia de trabalho. E foi ali que tudo mudou. O sindicato viu,
entendeu e tomou uma decisão: separar os dois do resto, criar uma guilda só deles, mais eficiente, mais controlável, mais letal. E assim nasceram os dois, nível ouro, lendas vivas entre os distritos. Durante 6 anos, ninguém ignorava seus nomes, nem prefeitos, nem juízes, nem criminosos. Mas toda história, garoto, sempre tem algo faltando. Uma peça, um terceiro elemento. E no caso deles, esse encontro já estava marcado, lá nos pântanos, onde o fantasma branco caminhava. Mas isso já é outra história. E se você quiser ouvir, vai ter que voltar amanhã, porque algumas histórias não devem ser contadas todas de uma vez.